Olá, pessoal do Me Salva! Iniciando então a nossa série de aulas sobre hidrostática. Hidrostática é a parte da física que estuda fluidos em repouso. Estático quer dizer parado, repouso. Hidro é um prefixo que nesse caso significa fluido. Fluido basicamente é uma substância que tu coloca num recipiente e o formato dela depende do formato do recipiente. No caso, um líquido ou um gás, tá bom? Então, a gente vai falar aqui basicamente de líquidos ou gases parados. Tá? E o primeiro conceito que a gente precisa para falar de hidrostática, de líquidos ou gases em repouso, vai ser o conceito de pressão. Olha só, a ideia básica de pressão é o seguinte: imaginem que eu tenho uma superfície, essa superfície tem uma certa área, e eu venho aqui com um pouco de maldade no coração e faço uma força perpendicular à superfície, formando 90 graus com ela. Uma força de compressão formando 90 graus com a superfície. A pressão que existe aqui é calculada fazendo o seguinte: pega o valor da força, o módulo da força perpendicular à superfície e divide pela área. Olha só, antes da gente falar sobre o significado disso aqui, só vamos comentar rapidinho sobre as unidades, tá? A força a gente mede em newtons no sistema internacional e a área normalmente em física a gente mede em metros quadrados. A unidade de pressão, então, vai ser uma força dividido por uma área, então eu tenho newton dividido por metros quadrados, é justamente isso, newtons por metro quadrado. Às vezes a gente chama isso de Pascal, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. 1 Pascal é só o nome que a gente dá para 1 newton por metro quadrado. Vamos começar então fazendo um exemplo para tentar entender um pouquinho melhor o que significa o conceito de pressão. Vamos imaginar que eu tenho uma área aqui, uma superfície de 2 metros quadrados, e eu apoio um objeto que tem um peso de 4.600 newtons em cima dessa superfície. Quando eu apoio o objeto em cima da superfície, ele vai estar aplicando o peso dele sobre a superfície. Então eu tenho uma força aplicada numa área, tá? Sempre que eu tenho uma força distribuída numa área, existe uma pressão, que é a força dividida pela área. Então eu tenho uma força aplicada numa área, qual que seria a pressão que surge nesse caso? Olha só, a pressão, como a gente viu então, é a força dividido pela área. A força que eu estou aplicando na superfície, 4.600 newtons, e a área tem 2 metros quadrados. 4.600 dividido por 2 dá 2.300 o quê? Newtons por metro quadrado. Se eu quiser, eu posso dizer que são 2.300 pascais, tá? É exatamente a mesma coisa. Mas olha só, o que isso significa? Eu fiz 4.600 newtons em 2 metros quadrados, existe 2.300 newtons por metro quadrado. A ideia básica da pressão é justamente isso, te dizer como que essa força está espalhada. Dos 4.600, bom, tem mais ou menos 2.300 newtons em cada metro quadrado. A ideia da pressão é justamente isso, te dizer o quão concentrada está a força. Reparem, ó, a pressão é a força dividido pela área. Se, por exemplo, eu diminuo a área e tu fizer a conta de novo, tu vai ver que a pressão vai aumentar. A gente diz que a pressão é inversamente proporcional à área. A gente representa assim. Quer dizer que quanto menor a área, maior a pressão. Basicamente, a pressão é um valor que te diz o quão concentrada está a força. Tu faz uma força. Por exemplo, eu fiz uma força aqui apoiando a palma da minha mão na superfície. A força está espalhada nessa área, existe uma certa pressão. O valor da pressão te diz basicamente o quão concentrada está essa força. Se eu fizesse essa força numa área menor, isso significa que a pressão vai ser maior, porque a força está mais concentrada. Imagina, por exemplo, que tu quer cortar um objeto. Na vida tem várias situações onde a pressão é importante. Se isso aqui fosse uma faca e eu quisesse, sei lá, cortar a minha mão fora, para cortar algum objeto, o que importa não é tanto o valor da força que eu estou fazendo. Não adianta eu fazer uma força grande se ela estiver espalhada em toda a superfície da Terra, por exemplo. Para cortar um objeto, eu tenho que ter uma força bem concentrada para estar pegando bastante força em cada pedacinho, ter bastante força por átomo, digamos assim, para abrir no meio deles. Então, se eu quero cortar um objeto, eu preciso de uma pressão grande. O que é afiar uma faca? É basicamente reduzir a área, porque se a área é pequena, uma força razoável já produz uma pressão
grande. Por que um objeto pontudo, uma agulha, por exemplo, fura? Basicamente porque uma ponta tem uma área pequena, então a tendência é produzir uma pressão grande, a força fica bastante concentrada. Então a pressão tem a ver com isso. Sempre que existe uma força espalhada numa área, existe uma pressão, que é a força dividida pela área, e quanto menor a área, maior a pressão. Uma última observação, tá, antes de encerrar, é que a pressão é uma grandeza escalar. Para quem não lembra, existem dois tipos de grandezas, escalares e vetoriais. Uma grandeza escalar é, por exemplo, começar pela vetorial, vai ficar mais fácil. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que aponta para algum lugar. Por exemplo, uma força. Se eu te dou um empurrão, esse empurrão é para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Então, força é vetorial, ela aponta para algum lugar. Já, por exemplo, a tua massa é escalar. Se tu vai, por exemplo, uma balança para ver a tua massa, só aparece ali, você tem 80 quilos. Não aparece, você tem 80 quilos para a direita. Não, tu tem 80 quilos e deu. A tua massa não aponta para nenhum lugar. Então, massa é escalar. Queria chamar a atenção que pressão é uma grandeza escalar, tá? Existe uma tendência das pessoas acharem que, como pressão tem a ver com força, eu fiz uma força para baixo, então existe uma pressão para baixo. Isso não é verdade, tá? A pressão é só um valor que tem a ver com a força dividido para a área. Quem está apontando para baixo é a força, não a pressão. Então, a pressão não aponta para lugar nenhum, tá? Ela é uma grandeza escalar. A força que produz a pressão que está apontando para algum lugar, que é uma grandeza vetorial. Tá bom? Então tá, gente. Por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.